Gente, então vamos lá, vamos retomando para a última etapa do nosso encontro. Ainda foi uns minutinhos a mais, tá? Estava atendendo aqui uma ligação, tá? Dalvinha, se tu puder fazer a projeção aí só rapidamente do caderno, por favor, das iniciativas, eu te agradeço antes de iniciar a apresentação, só para eu fazer aí para o pessoal um lançamento aqui em primeira mão para vocês, tá? Como vocês sabem, a gente vem tratando. Não, Dalvinha, antes disso, tá? Antes dessa parte, por favor. A gente tem desenvolvido, né, diversas ações de promoção de saúde e qualidade de vida, né? E é uma prioridade, né? É uma ação prioritária, estratégica para a gente. E alguns programas estão sendo desenvolvidos, tá? E é muito importante o engajamento de vocês, lideranças, nesse processo, tá? Então, a gente sabe que não tem como, né, a gente conduzir, propor, disponibilizar, se a gente não tiver o apoio da liderança, no sentido de liberar esse servidor para participar, de mostrar a importância, né? Então, vocês precisam aí nos ajudar nesse trabalho, né, que a gente consiga fazer uma parceria efetiva. Não sei se tu consegue, Dalvinha, aquele caderno apartado, né, o PDF, só para mostrar para o pessoal. Viu? Adri, você tem aí, esse aqui é o primeiro slide desse arquivo. Você teria como mandar para o meu WhatsApp? Tá, eu vou seguindo aqui, depois eu faço, então, a Carol te... Se vocês quiserem, eu posso colocar o caderno. Pode? Então ótimo, pode ser. Tira a apresentação, então, por favor, Dalvinha, e a Carol, então, faz a projeção. Então, a gente desenvolveu esse caderno para facilitar as informações, né? Um caderno que foi elaborado de todas as iniciativas, né? Com muito carinho pela Vanessa, né? Nossa técnica em segurança do trabalho. Ele ficou um material muito bonito, em que ele trata daquilo que já foi feito nesse ano e o que a gente ainda vai fazer nesse segundo semestre de 2023, tá? Então, o objetivo de cada um dos programas, o escopo dos programas e como vocês podem fazer, então, para poder participar. Obrigada, Carol. Então, pode ir passando só para eles visualizarem mesmo, e a gente já ir seguindo, pode subindo o... Então, aqui a gente mostra, né, as ações que a gente não está subindo, né? Agora está subindo. Então, essa é a nossa logomarca, né, que vocês já estão vendo nas nossas divulgações, né, do caderno de qualidade de vida no trabalho. E a gente pode deixar aí, então, depois a gente encaminha para você, só para a gente não estender tanto aqui no tempo. Pode deixar o sumário, por favor. Isso. Então, a gente apresenta, né, quais são os programas que a gente tem, faz uma introdução, né, explicando o que é esse caderno, né, o propósito de promoção de saúde e qualidade de vida, o que a gente teve já, né, de janeiro até julho, e o que a gente tem de iniciativa proposta para o segundo semestre. A gente entende que com esse caderno facilita um pouco mais de vocês terem o acesso às informações consolidadas em um só lugar. Né? Às vezes as pessoas dizem, mas o que vocês estão fazendo de ação de promoção de saúde e qualidade de vida, né? Quais são os programas? Então, a proposta foi isso, de ter uma informação mais rápida, acessível, né? E poder compartilhar com cada um de vocês. Então, a gente vai fazer uma divulgação desse material, mas a gente já está aqui mostrando para vocês em primeira mão aí que está saindo, já saiu do forno, né? Agora a gente só está com ele pronto aí para disponibilizar, tá bom? Então, quero agradecer aqui toda a equipe, né? Toda a equipe do CIAS, né? Toda a equipe da CSS, na condução da Hilda, da Edgley, né? A Vanessa, né? Que foi responsável pela edição desse material, e por todos vocês que são responsáveis pela condução brilhante desses programas que a gente está ofertando para os nossos servidores, tá bom? Muito obrigada, viu, Carol, por projetar, e aí peço que a Dalva possa... Quer nem que eu folheie, assim, para o pessoal dar um...
Querem que eu folheie? Pronto, dá uma folhada aí rápida aí pro pessoal. Pode. É que tá dando. Ah, pronto. Então, aí são os programas, né? O escopo. O escopo de cada um deles. E aí a divulgação de tudo aquilo que já foi feito em cada um dos meses, né? Então, a gente coloca o objetivo de cada uma das ações, as lives, os materiais informativos, né? Mês a mês. Que a gente tem tanto live quanto os programas, grupos como esse, né? Grupo que teve em abril, né? Com grupos de discussão, né? Sobre os temas mais variados. As ações que tiveram na Semana de Saúde do Trabalhador, nos diversos campi, né? Então, a gente consolida nesse material que já aconteceu. E a gente segue, né, depois de julho, tudo que foi feito, que é a proposição, então, das iniciativas e as datas, tá, gente? Para vocês possam se organizar, as datas que estão previstas aí para o segundo semestre desse ano. Tem muita coisa bacana, né, que já está rodando, né, que já está funcionando e que vocês podem se inscrever aí para participar, tá bom? Muito, muito obrigada, viu, Carol? Dalva, pode colocar, então, a apresentação novamente, por gentileza? Pode seguir. Então, vou trazer só alguns pontos mais rapidamente, antes da gente seguir, né, para a questão do PGD, a questão da lotação por tempo determinado, tá, gente? Que é um assunto, um processo que ele é tratado prioritariamente aqui dentro da DGP, que é a mudança temporária aí, do exercício do servidor que compõe o quadro de pessoal do IFAL, certo? E a abertura do processo é feito pelo gestor que está interessado em receber aquele servidor em lotação por tempo determinado, tá? Então, é muito importante que isso fique claro, que o formulário tem que ser preenchido pela pessoa demandante. E o campus de origem daquele servidor, né, o diretor daquele campus de origem precisa aceitar, né, ter a anuência sobre isso. Então, é uma lotação, como diz aí, determinada, tá, gente? Então, não é definitivo é remoção. Mas a gente entende que a lotação por tempo determinado, ela pode auxiliar em algumas movimentações, em resolução de algumas demandas pontuais, tá? Então, já tem o formulário específico, o processo específico dentro do CIPAC, tá? Pode passar, Dalvin. É um processo bem simples, tá? Ele tem o formulário específico, como eu falei, com as respectivas autorizações, tá? De cada um, tanto de quem está recebendo, como aquele diretor-geral que está liberando o servidor, tá? Uma vez emitida a portaria, a CCLP vai encaminhar o processo para a CGP, para a ciência do servidor, do dirigente do campus de ensino, tá? Então, é a CGP, o canal, até porque depois vão ter outros trâmites, né, relativos à CGP, de acompanhamento, e ela vai fazer essa comunicação dentro do campus. O que é muito importante aqui, que agora isso já, eu sinto que já melhorou bastante, mas como estão entrando, né, gestores novos, não se deve abrir um novo processo quando há uma prorrogação, tá? A prorrogação, ela deve ser solicitada no processo originário, tá? Com a devida justificativa, não podendo exceder o período máximo de 2 anos. Então, uma pessoa só pode ficar, né, por no máximo 2 anos em uma lotação por tempo determinado, tá? Então, o processo é bem simples de instrução, desde que tenha, né, o acordo e a anuência de ambos os gestores máximos das unidades. Pode seguir, Tovinha. Então, o afastamento. Acho que a gente não vai falar sobre o afastamento como um todo, né? Até porque a gente já teve, né, DGP mais perto de você recentemente sobre isso, enfim, a gente tem toda uma aula sobre essa temática, mas alguns pontos que a gente percebe que precisa que o gestor fique atento, tá? Então, o afastamento para qualificação é quando o servidor
se afasta para pós-graduação, né? Que pode ser mestrado ou o doutorado. Qual é a documentação necessária que compete mais diretamente à liderança? A gente precisa da manifestação da chefia imediata do servidor e precisa da concordância quanto à solicitação, tá? E a manifestação da coordenação ou diretoria de gestão de pessoas IFAL, indicando a sua concordância e aprovação justificada quanto à solicitação. Né? Então, vai precisar das anuências que estão previstas dentro da instrução do processo, tá? Pode seguir, Dalvinha. Após a publicação do edital, gente, do processo seletivo, o servidor deverá preencher o formulário específico com as devidas manifestações e assinaturas das chefias, anexar a documentação exigida pelo edital, e aí sim formaliza o processo para a diretoria de gestão de pessoas que vai encaminhar para análise da comissão de seleção. Ou seja, depois que acontece, né, o edital, que tem o resultado final, seja de docente ou seja de técnico, o processo vem para a gente, porque o processo de afastamento em si, ele é conduzido, o edital ele é conduzido pela PRPPI, tá? Depois que a execução, a partir do momento que há, né, a publicação e o deferimento, vem para a gente, tá? Pode seguir, Dalvinha. Se, ponto importante, se o afastamento ensejar a contratação de professor substituto, a portaria somente será emitida, a portaria de afastamento, como está dizendo, é condicionado a professor substituto, a chegar ao substituto. Então, essa portaria só vai ser emitida quando o substituto chegar, tá? E esse processo do substituto, né, já foi trazido anteriormente, quando as meninas falaram, mas ele é separado, ele é um outro processo que não está vinculado ao processo de afastamento. O processo de contratação de substituto é diferente do processo de afastamento, tá? Devendo ser aberto pelo campus, tá? Então, importante isso. A licença para tratar de assuntos particulares, o apelido LIP, tá? A licença para tratar de interesses particulares, ela vai ser concedida no interesse da administração por um período de até 3 anos consecutivos, incluindo eventuais prorrogações, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou por necessidade do serviço. Então, gente, claro que o servidor tem um interesse nisso, ele faz o pedido, mas é no interesse da administração. A gente já teve também esse questionamento, né? Então, a área, a unidade vai avaliar a viabilidade de acontecer esse afastamento dentro do período que está sendo proposto pelo servidor, tá? Remoção de ofício. A gente já falou, né, do Sirem, né, falou da remoção por saúde. A remoção de ofício, gente, é o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, o conceito de remoção. Mas o que é importante a gente entender? A remoção de ofício está dentro da discricionariedade do reitor e ela acontece para uma adequação dessa força de trabalho, né? Então, quando o servidor, hoje eu estava falando inclusive com, né, uma pessoa de gestão, né, responsável por campo, sobre isso. Quando a pessoa é removida de ofício, ela vai junto com o código de vaga, diferente do Sirem, né, em que há uma movimentação de servidor e tem um código de vaga a ser suprido. No caso da remoção de ofício, é uma readequação. Se entende que em um campus pode precisar mais daquele servidor do que em outro campus e se faz uma remoção de ofício, tá? Pode seguir, Tavinho. Então, a abertura do processo, né, é feita pelo gestor do campus com a justificativa para a remoção do servidor do seu campus de origem para o campus interessado. Esse processo deverá ser instruído com aceite do diretor-geral do servidor a ser removido. O servidor que está indo precisa que a gestão máxima da sua unidade de lotação se manifeste, bem como a ciência do próprio servidor. O requerimento inicial que solicita a remoção de ofício deve ser dirigido ao reitor, porque, como eu falei, é uma discricionariedade do reitor a questão da remoção de ofício. Então,
Uma vez que foi emitida a portaria, a DGP comunica via memorando a remoção de ofício aos campi envolvidos, tá? Então, a gente dá ciência para os campi, tanto que está recebendo, quanto ao campus que o servidor está saindo, para dizer que foi efetivado, então, esse processo. Remoção por reciprocidade. Gente, a remoção por reciprocidade, ela é quando eu tenho servidores do mesmo cargo e quando são docentes da mesma área também, tá? Da área de ingresso, em que eles têm interesse em trocar, tá? De unidade de lotação, tá? Então, por isso que não envolve o Serem, porque não é uma vaga nova que surgiu. São simplesmente duas pessoas de unidades distintas que têm interesse em fazer uma troca. Porém, para que isso aconteça, tá? Essa troca, essa reciprocidade, os demais servidores da mesma área ou do mesmo cargo desses servidores que estão em questão precisam se manifestar dizendo que concordam com aquela movimentação e tem os critérios, digamos que tenha mais de um interessado, tá? Dentro do mesmo campus. Precisa se seguir os critérios de desempate, que estão lá previstos na regulamentação, né? Então, vai do mais antigo prioritariamente, tá? Mas normalmente quando se... isso já há uma concordância, né? Entre os colegas da área, mas é uma possibilidade e ainda assim está dentro da discricionalidade do reitor, né, aceitar essa movimentação, tá? Mas não envolve código desocupado, como está tratando ali, tá? São códigos ocupados, somente a troca. Pode seguir, Delfinha. Então, a CGP do campus, direção de ensino ou outro setor responsável, deverá atestar que todos os servidores do mesmo cargo e ou área de atuação se manifestaram, como eu falei para vocês, tá? A concordância dos diretores gerais, dos campi, e a manifestação de desinteresse dos demais servidores ocupantes do mesmo cargo ou da mesma área de atuação, tá? Então, precisa ter essa assinatura, essa manifestação direta no processo, senão o processo não segue, tá? Pode seguir, Dalvinha. Então, só reforçando, gente, o DGP mais perto de você é uma ação que a gente faz todos os meses. Ela é para todo e qualquer servidor, liderança ou não, tá? E é importante que vocês estimulem também os servidores a participar, que muitas das angústias que os gestores trazem para nós, elas são esclarecidas nesses espaços. Mas, normalmente, as pessoas procuram mais um encontro como esse quando a pauta que vai ser trazida é algo que a pessoa está sentindo uma demanda naquele momento, né? Ela vai se afastar para doutorado, então ela tem vontade de assistir o DGP mais perto de você sobre afastamento para qualificação. Mas é legal que mesmo que a gente não tenha uma previsão disso, que a gente possa participar, porque a gente tem um conhecimento maior, né, de quais são os nossos direitos e também os nossos deveres enquanto servidor. Então, é um canal de troca, né, que a gente tem a oportunidade ali de conversar, então é muito bacana esse espaço que foi criado, né, mas a playlist fica lá no nosso site, né, fica gravadinho, podem ter acesso depois mesmo de uma maneira assíncrona, né, não só no espaço ao vivo, tá bom? A conversa com a DGP, né, que algumas das nossas visitas a gente já teve a presença, né, dos novos diretores, né? A gente vai até a unidade e tem um momento de conversa direta com os servidores, com a gestão do campus, para ouvir quais são as demandas e trazer informações importantes relativas à área de gestão de pessoas. É um momento muito rico, a gente vai com todas as lideranças da nossa área, né, da DGP, e a gente trata os mais diversos temas e está aberto ali a qualquer tipo de dúvida que tiver. Então, sempre é muito rico, a gente passa um turno inteiro, né, na unidade. Fizemos já o ciclo de 2023, mas a gente vai fazer também em 2024, tá? E aí, o nosso PGD, né? A gente
teve um caminho aí percorrido bastante longo, que muitas pessoas não têm, às vezes, acesso, né, a esse caminho, né, do programa de gestão e desempenho. Mas quando a gente estava lá, veja, em fevereiro de 21, lá no meio da pandemia, a gente já estava instituindo a comissão para elaboração do normativo, tá? Uma comissão multidisciplinar para que a gente tivesse os diversos olhares, né, sobre esse programa. E, em paralelo a isso, o desenvolvimento do sistema, tá? O sistema de gestão que estaria rodando o programa, que é um dos pré-requisitos, né, do PGD, e que foram disponibilizados à época 2 sistemas, o sistema da CGU e o sistema da SUSEP, mas que a nossa DTI, ao analisar, identificou que não atenderia as necessidades do IFAO e a gente fez uma escolha, que a gente entende que foi muito acertada, de desenvolver o nosso próprio sistema. Fizemos isso e começamos a rodar o piloto do nosso sistema em novembro de 2021, tá? Então, a gente ficou de novembro de 21 até março de 22 rodando esse piloto. E aí, a gente conseguiu ver quais seriam as dificuldades, os entraves, e ajustando, né? A gente rodou o piloto com algumas áreas aqui dentro da reitoria e fizemos a nossa secretaria do PGD em março de 22, tá? Que ficou vigorando o nosso PGD a partir de abril de 22. Fizemos o trabalho de sensibilização, fizemos encontros, nosso DGP maior, DGP mais perto de você, de maior Ibope, foi esse, né? A gente teve 200 pessoas participando, né? Então, foi muita gente. E iniciamos em abril de 22, tá? O PGD. Pode seguir, tá? Então, o PGD, gente, fazer a gestão, na realidade, do PGD, gestar e liderar equipes com foco em resultado, que é isso que o PGD se propõe, é um processo muito desafiador, mas ele também é muito necessário. E a gente entende que exige uma mudança de cultura, né, da gente, né? A gente vem a vida inteira acostumado com o registro de frequência, né, e o controle a partir da presencialidade, e a gente passa para um controle com foco em resultados. Uma condução eficaz, além de agregar valor para a instituição, pode possibilitar engajamento e satisfação do servidor com o trabalho, que é o que a gente passou a ver, né? Muitos servidores viram, né, o PGD como positivo, né, e melhoraram a sua satisfação até da sua relação com a instituição, com essa possibilidade de um outro tipo de regime de trabalho. Pode seguir, Dalva. Aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até ir colocando no chat. Como vocês acompanhavam a equipe de vocês antes do PGD? Como que vocês faziam para acompanhar os resultados da equipe de vocês antes de ter o PGD? Então, acho que essa é uma reflexão importante da gente começar a fazer, né? Será que eu piorei o meu acompanhamento com o PGD? Será que eu melhorei o meu acompanhamento dos resultados com o PGD? Né? Quais foram as dificuldades que eu passei a ter, ou os facilitadores? Tá? Pode seguir, Dani. Você conseguia identificar a produtividade da sua equipe? Vocês conseguiam mensurar? Era possível? Deem um joinha. Vocês conseguiam? Quem conseguia? Conseguia mensurar a produtividade da equipe antes do PGD? Quando os servidores faziam registro de frequência? Vou entender que se não tem joinha, não era possível mensurar a produtividade. Será, Márcia? Né? Então, mas é uma outra pergunta que eu deixo para a gente ir refletindo, tá? E vocês vão entender por quê. Pode seguir, Dalva. Vocês estabeleciam metas de desempenho? Quem aqui tinha uma meta aí, mensal? Um plano de trabalho, né? E eu dizia claramente para o meu servidor o que eu queria dele dentro daquele período. Seja semanal, seja quinzenal, seja mensal. Será que eu fazia isso? Será que ele sabia qual era a minha expectativa?
Será que ele sabia qual era a minha percepção sobre o trabalho dele? Vamos lá. Pode seguir. Vocês realizavam reuniões sistemáticas de orientação e feedback? Era comum isso? A gente falou sobre liderança e feedback lá no início, né? Por isso que falamos sobre isso antes, né? De tratar sobre esse tema. Será que eu era específico em relação aos comportamentos, os resultados que eu esperava? Né? Será que isso realmente estava claro, né? Transparente? Pode seguir. Então, essas atividades que eu falei, esses questionamentos que eu fiz, elas não são específicas do modelo presencial, né? Em qualquer uma das situações, seja no presencial, seja no teletrabalho, a gente precisa planejar ações, a gente precisa acompanhar essas ações que a gente planejou, a gente precisa avaliar se o desempenho do servidor está adequado àquilo que foi planejado inicialmente e qual é o resultado que eu estou obtendo com isso. Então, esse é um ciclo que ele tem que ser natural, independente de qual é o formato, né, de trabalho, seja pelo registro de frequência ou seja pelo processo de PGD. Pode seguir, Dal. Então, o que mudou a partir do PGD? Né? O que ficou diferente? Vamos lá. Pode seguir, Dal. Legal. A gente percebe assim eu diria até uma confusão em alguns momentos de acompanhamento com contato presencial. Talvez alguns gestores aqui possam concordar comigo, assim. Deu um pouquinho de angústia, que é natural. Quando eu perdi o contato presencial, é como se toda a minha equipe fugisse do meu acompanhamento, né? Como se eu não conseguisse mais acompanhar. Porque, aparentemente, o servidor estava ali dentro da minha sala, batendo ponto bonitinho, né, Márcia? Entregando direitinho todos os dias, lá a frequência tudo certo, lá no DAPP. O servidor tá legal, tá trabalhando. Será? Será que eu sabia quais eram as entregas que ele estava fazendo? Né? Será que esse contato presencial me dizia quais eram os resultados efetivos? Como é que ele estava aproveitando a jornada dele de trabalho? Então, gente, não, né? Então, o contato presencial não diz que eu estou fazendo um acompanhamento do servidor. Então, acho que essa é uma questão que é importante a gente fazer a distinção aqui, tá? Então, o acompanhamento se dá por outros instrumentos, de outras formas, que pode ser também, né, a partir de um contato presencial, de uma reunião de feedback, como eu falei, mas não é isso que vai me dar a garantia desse retorno, tá? Pode passar, Dalva. Então, como que eu faço? A pergunta que não quer calar. Como eu faço para acompanhar a pessoa em teletrabalho? Né? Qual o recurso que eu tenho para realmente ver se o servidor está contento, sendo produtivo, né? Entregando aquilo que a área precisa? Pode seguir, tá? Como eu faço para manter um diálogo eficiente? Então, isso é um outro ponto também que ele muda. Eu não vou entrar em se piora ou melhora, né? Porque eu acho que não é essa a questão. Muda a forma de eu manter o diálogo. A gente conversou sobre as diferenças de perfis, as diferentes formas de comunicação, a diferença de quando eu uso um e-mail, de quando eu uso um WhatsApp. Eu tenho que conhecer os recursos de comunicação e para que eles servem para eu conseguir manter um diálogo eficiente. Eu posso ter, mesmo em teletrabalho, um diálogo eficiente ou até mais eficiente do que com alguém que está presencial, desde que eu use o recurso adequado. Então, é importante que a gente use os recursos para que a gente consiga se comunicar com esse servidor, porque se eu não tiver os recursos, sim, o teletrabalho pode ser um problema, porque o servidor vai estar distante, eu não vou estar conseguindo me comunicar e eu não vou estar conseguindo acompanhar essas entregas, tá? Pode seguir, tá? Então, algumas ações importantes, tá, gente? Aqui eu estou dando algumas dicas para vocês em relação a esse processo do acompanhamento. Primeiro, seja claro em relação às suas expectativas, contextualize. Eu preciso dizer para o liderado o que eu quero dele. Eu não posso deixar livre, por exemplo, o plano de trabalho.
Será que esse plano de trabalho está adequado àquilo que a área está precisando naquele momento? Por que a gente homologa o plano? Quando a gente homologa, é porque a gente precisa validar se aquilo que foi proposto pelo servidor está de acordo com aquilo que a área precisa. Então, vamos conversar, vamos deixar claro, vamos dizer o que é urgente, né? Vamos fazer reuniões de alinhamento e montar os planos, tá? Formalize as combinações. Então, precisa ter um recurso. O plano já é uma formalização de uma combinação. O plano de trabalho é uma combinação, né? Entre servidor e líder. Mas as outras questões também que vão surgindo, os desdobramentos desse plano, é importante ter um e-mail, é importante ter um memorando. Aconteceu muito durante, não o teletrabalho, mas acontecia muito durante o trabalho remoto, que foi o processo, né, durante a pandemia, de dizer, o servidor não está fazendo contato, ou o servidor estou com dificuldade, né, de saber como está o desempenho dele. Esse já convocaste esse servidor, né, já formalizou, já pediu que ele viesse. Não, né? Então, gente, precisa formalizar, as convocações precisam ser feitas, as reuniões agendadas formalmente, né? Isso ajuda bastante, formalizar as combinações. Estabelecer ferramentas de acompanhamento de resultados, né? Então, qual vai ser o critério? Porque se eu não tenho uma ferramenta de acompanhamento de resultado, como é que vocês vão conseguir, por exemplo, lá no PGD, dar uma nota, né? Porque a gente precisa, né? Vai mudar um pouquinho na nova normativa, mas até então a gente dava uma nota. O pré-requisito era ter uma nota de no mínimo 5, né? Em relação ao que estava previsto no plano. Como é que eu vou dar uma nota se eu não tenho um dado mensurável, né? Então, eu preciso saber que ferramenta que eu tenho para acompanhar esse resultado, tá? E precisa estar claro para o líder e para o liderado, né? Como essa aqui ferramenta que vai estar sendo utilizada. Tenha limites em relação aos momentos de contato e cobrança de tempo de resposta, que foi o que a gente também conversou quando falou sobre comunicação. E aqui eu quero fazer um alerta aqui para todos os líderes. Um servidor que ele escolhe estar em PGD, porque é uma escolha, né? O servidor se inscreve no processo seletivo, então ele não foi compulsório como trabalho remoto. A partir do momento que ele assina, né, que ele dá ok lá no termo de compromisso e responsabilidade, existem algumas questões que ele precisa cumprir. Então, ele precisa ter o equipamento, né, necessário, ele precisa ter internet, ele precisa ter o computador, precisa do telefone, né? Então, algumas, mas eu não tenho telefone institucional. Não tem essa previsão de que todo mundo que vai para o PGD tem que ter um telefone institucional. A pessoa está dizendo que ela tem condições de se comunicar com a instituição, né, com o seu canal de comunicação. Então, bacana. Só que precisa ter uma combinação também do limite dessa comunicação. Porque não quer dizer que porque eu estou em PGD ou em teletrabalho, que eu estou 100% disponível, né, de 24 horas por dia. Qual é a combinação que eu vou ter com o meu líder de um horário que tem que estar dentro do horário de funcionamento da instituição, né? Então, é importante a gente entender isso e ter essas combinações e não mandar uma mensagem, por exemplo, às 11 horas da noite e querer que a pessoa responda às 11h10, né? Então, é importante. Como também eu não posso, né, mandar uma mensagem para um servidor. Eu combinei com ele horário comercial, sei lá, das 8 às 5 horas, mais ou menos, e eu mando uma mensagem para ele às 9 da manhã e ele vai responder às 5 da tarde. Né? Então, a gente precisa ter bom senso, né, em relação a essa questão da disponibilidade. E utilizar os canais de comunicação institucionais, né? A gente tem o e-mail institucional que precisa ser utilizado, né? Tem o CIPAC, né? Que é nosso meio de processo eletrônico, os memorandos, né? Então, esses são os canais oficiais para a gente poder realizar nossa comunicação. Pode seguir, Dalva. Então, estabelecer uma comunicação eficaz, com canais bem definidos e regras claras é fundamental nesse contexto, tá? De quando a gente está trabalhando remotamente. Tá? Então, a gente precisa se comunicar bem. Pode seguir, Dalva, é isso mesmo, pode seguir. E em relação a como se comunicar, então, aí algumas dicas também. Quando que eu uso a comunicação síncrona, que é essa que a gente está tendo aqui, e quando que eu uso a comunicação assíncrona?
A comunicação síncrona é quando eu tenho urgência, quando eu quero uma resposta imediata. Se eu estou precisando de uma resposta com muita urgência, eu vou ligar para a Carol. Carol, eu preciso que tu me ajude nisso. Eu vou ligar. Ter aquela conversa na hora. Se não é tão imediato, eu posso mandar uma mensagem e aguardar a Carol para me responder. Certo? Então, de acordo com a resposta que eu preciso, eu utilizo o canal mais adequado. Tá? Comunicação assíncrona. Quando eu não tenho, então, a necessidade de uma resposta imediata. Tá? Então, uma questão bem simples, né? Uma dica bem simples, mas que ela ajuda bastante na hora da gente se comunicar. Pode seguir, Dalva. Com o trabalho remoto, as pessoas perderam a dimensão do universo pessoal e profissional, bem como dos limites de comunicação, o que acarretou um certo prejuízo às relações e gerando um estresse, né? Acho que esse foi um dos desdobramentos da pandemia. Agora a gente está conseguindo meio que se organizar já um pouco melhor, né? As pessoas já estão mais habituadas nesse sentido, né? Conseguindo estabelecer uma rotina, né, entre pessoal e profissional, mas ainda assim a gente precisa entender, principalmente enquanto líder, né, esses movimentos, né, e poder auxiliar, tanto quanto a um exagero, talvez, né, da gente em relação a essa exigência, como ao contrário. Às vezes a gente pode estar exigindo pouco dentro daquilo que é esperado dentro de uma jornada de trabalho do servidor, tá? Equilíbrio é tudo. Pode seguir, Dal. Então, vamos lá. O que seria uma comunicação assíncrona e o que seria uma comunicação síncrona, tá, gente? A assíncrona é aquela que não é online aqui na hora, né? Todos vocês sabem. Então, o WhatsApp, o e-mail institucional, o memorando. E a assíncrona, ligação, telefone e as reuniões, né? O Google Meet, tá? Pode seguir, Dal. Então, é natural que quando a gente envia uma mensagem, a gente espera uma resposta imediata. Quem não gosta de ver o azulzinho, né? E tanto que isso angustiou as pessoas, muitas pessoas tiraram, né, essa notificação de que tinha visualizado a mensagem, para não se sentirem na cobrança de que viu a mensagem e ter que responder, para vocês verem o nível que o negócio chegou, né? Talvez algumas pessoas que estejam aqui na sala tenham esse recurso, né? Então, no entanto, esse desejo, na maior parte das vezes, não se reflete numa necessidade de ter a resposta imediatamente em tempo real. Algumas vezes eu não preciso de verdade daquela resposta naquele momento, eu desejo, que é diferente. Eu gostaria de ter aquela resposta rápida, mas muitas vezes eu poderia sim esperar um pouco mais, né? Mas cabe muito mais, às vezes, por causa de uma subjetividade da gente em alguns momentos, né? De que eu quero ser atendido naquele momento na minha demanda, tá? Isso acontece bem pouco com a DGP, bem pouco, bem raro. Eu até dei um exemplo, né? De que as pessoas mandam a mensagem e dizem, posso te ligar? Daí dá 1 minuto, ela liga. Ela nem esperou a gente visualizar e dizer que podia ligar, né? Então, é aquela necessidade, né? Às vezes a gente entende isso, mas acho que é importante a gente alertar, né? E pensar sobre isso. Pode seguir. Esse desejo, então, ele pode estar ligado também a uma necessidade de controle constante sobre o que é produzido pela equipe. Isso se chama microgerenciamento dentro da gestão. Eu olho esse pequeno detalhe e não olho o todo das entregas dos resultados, né? E isso, né, a boa liderança, ela independe da presencialidade ou do teletrabalho, ela não é um microgerenciamento. A gestão remota, ela vai obrigar a gente a criar metas e formas objetivas de avaliar como cada pessoa contribui para a instituição, né? Então, fazer esse processo, ele dá trabalho. Alguns dizem, Adriana, é muito trabalho. Dá. Tanto que, quem já teve a oportunidade de entrar em contato com a nova normatização, eles fizeram uma alteração em relação a esse processo da avaliação, né? Algumas avaliações. Agora, dentre elas, eles também criaram uma outra instância de avaliação. Então, além da chefia imediata, ainda vai ter uma avaliação do superior. Por quê? Porque eles querem focar no controle, não do microgerenciamento, de avaliar atividade por atividade, né?
Isso muda essa lógica do micro. Veja que o que a gente está falando aqui está alinhado com o que eles estão pensando lá. Eles querem ver o resultado final, né? Qual é a entrega final? Então, vamos lá. Plano de trabalho, homologação. As atividades precisam estar alinhadas com a necessidade institucional, gente. Então, é muito importante que a atividade que está lá não é pro forma, tá? Vai mudar, como eu disse, o formato, né? A partir da nova instrução normativa, mas a gente tem 1 ano para se adequar, até a gente publicar a nova normatização, que vai valer o que a gente está hoje, tá? Os dias presenciais, eles precisam ser validados, pois resultam no pagamento de auxílio transporte. Márcio já explicou muito bem sobre a questão do auxílio transporte. Eu não posso fazer esse pagamento, que é indenizatório, para um deslocamento que eu não sei se aconteceu. Eu preciso ter alguma ferramenta, né, de controle, de acompanhamento, para que possa ser devido esse pagamento, tá? Então, vocês precisam fazer essa homologação desses dias presenciais para quem recebe, né, o auxílio transporte. As ocorrências precisam ser homologadas também, analisando se estão com a justificativa adequada, tá? E é bacana a gente utilizar os recursos do nosso sistema. É um sistema que ele foi todo, como você sabe, do zero feito para a gente, né? Ele é todo customizado à nossa realidade. A DTI fez um trabalho brilhante. A gente teve um alinhamento, continua tendo, porque a gente conversa rotineiramente, né, com a DTI para poder pensar em melhorias, relatórios, né? E essa é uma das questões, assim, a gente tem uma legenda em que a gente consegue ver qual é a situação, né, dos planos para a gente poder acompanhar melhor, os filtros que a gente pode utilizar. Acompanhe a legenda e vocês recebem, né, todos nós recebemos no e-mail as notificações de quando tem um plano para ser homologado, quando tem uma avaliação a ser feita, né, então a gente tem como acompanhar. Pode seguir. Então, mesmo assim, não viu o e-mail, eu quero estar no sistema, eu quero ver qual é a situação da minha equipe, faz um filtrozinho lá, pendente de homologação, e vocês vão ter acesso. Da mesma forma, pendente de avaliação, e vocês vão ter acesso. Então, é rápido o filtro e eu consigo visualizar qual é a situação da equipe, tá? Da mesma forma, né, aqui os dias presenciais, a gente consegue fazer o filtro para facilitar, né, de o que está pendente de homologação, o que não está, tá? Pode seguir. As ocorrências da mesma forma, né, como eu falei. Então, e a gente é muito importante essa questão das ocorrências, porque elas fazem a composição da carga horária prevista para o plano, né? Então, se eu tenho uma ocorrência lá no meio do caminho, né, que surgiu, seja uma licença saúde, férias, qualquer tipo de ocorrência, ela vai alterar muitas vezes a data daquele plano que estava previsto anteriormente. Então, se a chefia não acompanhar, não validar, a gente vai ter um impacto justamente na validade, né, daquele período que foi previsto para o plano, tá? Então, é importante a gente acompanhar. Todos ali, veja que tem gerenciar setor. Dentro de gerenciar o setor, a gente tem que acompanhar todos os itens que estão lá, tá? Avaliação. Verificar, gente, a correlação da carga horária executada e o resultado entregue. Então, às vezes, não sei se alguém já passou por isso, a gente vê uma carga horária X e um quantitativo X de atividades que foi previstas, né, para aquele plano, mas quando a gente vai olhar as entregas, elas são muito abaixo, né, elas não correspondem àquilo que está lá em termos de tarefa. Então, a gente precisa, enquanto chefia, fazer essa análise para tentar entender, será que é porque o desempenho mesmo desse servidor foi abaixo? E aí eu teria, né, que avaliar com esse olhar? Ou será que foi realmente um plano que ele não foi feito adequadamente, né? Um planejamento que está inadequado, que precisa ser alinhado? Vocês precisam ver. É algo que precisa ter um filtro, tá? No momento da avaliação. E se vocês verem algum equívoco, vocês têm que fazer o contato, né? E tem a possibilidade, né, de usar aquela caixinha de texto para se comunicar com o servidor. As informações que estão lá, seja do plano, gente, ou seja do relatório, elas precisam dar subsídio para a avaliação de vocês, né? O relatório, ele tem esse objetivo,
ele não é para ser monstruoso, com um volume gigante de informações, ele tem que ser objetivo e evidenciar a entrega, senão não tem como a gente avaliar, né? Ele tem que estar de acordo com aquilo que foi pactuado para a área, tá? Então, e agora também parou esse questionamento, mas lá no início, né, a equipe vai lembrar, questionavam muito, precisa de um modelo de um relatório, não sei o que eu coloco no relatório, né? Como se tivesse uma regra. E não tem como ter uma regra, porque as entregas dependem de qual é a atividade, o escopo de atribuições de cada uma das áreas, né? Então, não tem como ter uma regra. Quem vai ver se esse relatório está atendendo ou não é a liderança, né? Para ver se ela está conseguindo mensurar o resultado, está conseguindo avaliar bem. Tá bom? Podemos seguir. Importante. Nada substitui um diálogo claro, objetivo e transparente. Nada mesmo, tá? Então, quanto mais transparente a gente é com o nosso servidor, das nossas expectativas, da nossa percepção sobre o trabalho dele, de quais são as demandas da nossa área, podem ter certeza que mais sucesso vocês vão ter, né? E isso é do dia a dia mesmo, tá? Por isso que o feedback é uma ferramenta de avaliação e reconhecimento, ela é fundamental, né? Eu posso usar tanto para redirecionar algo que eu vi, acho que precisa melhorar, acho que a gente pode desenvolver um pouco mais, como também para reconhecer, tá ótimo, né? Deixar os recadinhos lá, né? Dizer que tá adequado, que a pessoa está atendendo a expectativa. Mantenha reuniões sistemáticas, né, com o servidor e com a equipe. Então, mesmo que a pessoa esteja em teletrabalho, né, quando não tem os encontros todos os dias presenciais, a gente pode ter encontros de maneira online, como a gente está aqui, né, fazendo uma formação dentro do espaço online. O servidor ele precisa estar disponível dentro do horário combinado com a chefia imediata e do funcionamento da instituição, foi o que eu já comentei. Então, estar no PGD, ou em especial estar em teletrabalho, não quer dizer que eu posso escolher trabalhar porque eu gosto mais e eu vou trabalhar de madrugada, porque eu funciono melhor à noite. Eu até posso querer fazer as minhas entregas naquele horário, mas dentro do horário, sim, Magno, vai ficar disponível. Mas dentro daquele horário, tá, que foi combinado com a chefia, eu preciso atender. Eu preciso, se eu for solicitado, eu preciso atender, tá? Então, essa é uma questão bem, bem importante que não pode haver confusão. Flexibilidade de horário é uma questão, né? De como eu vou fazer minha jornada. Mas isso não quer dizer que eu vou estar indisponível para a instituição. As demandas do servidor não podem se sobrepor à necessidade institucional, né? Então, como eu disse, eu vou ter uma flexibilidade, talvez, no PGD para resolver algumas demandas pessoais, né? Diferente quando eu bato ponto, que eu estou ali presencial, como o exemplo, buscar um filho na escola, né? Levar, resolver alguma coisa na rua. Ok. E é para isso mesmo que o PGD veio, para dar essa autonomia. Mas, né? Mas eu não posso estar priorizando todas as minhas necessidades pessoais e esquecendo de atender as demandas que a instituição tem, né? É necessário que seja estabelecido, então, um contrato de trabalho com responsabilidades claras. Quando eu falo em contrato, gente, é um contrato psicológico, não é um contrato escrito, né? Mas que algumas combinações sejam feitas com o servidor. Então, dizer, eu não sabia, eu não entendi dessa forma, por isso a importância do feedback. Eu tenho que dizer o que eu estou esperando, tá? Então, um ponto importante. Então, a flexibilidade no cumprimento da jornada de trabalho não significa ausência de controle e gestão. São completamente diferentes. Conceder autonomia precisa estar associada à responsabilidade. Eu gosto muito disso, né? E algo que eu levo para a minha jornada, autonomia com responsabilidade. Estou aqui com a minha equipe, né, de prova, né, sobre isso, né, de que toda equipe tem uma autonomia, né, mas sabe de quais são as suas responsabilidades e as suas entregas, né? Então, eu não posso só querer autonomia, né, para tomada de decisão e resolver minhas questões e não ter responsabilidade com aquilo que eu me comprometi com a instituição, tá?
pode seguir. Então, o PGD, né, gente, é um modelo de trabalho que chegou para ficar, né? Muitas pessoas ficaram com medo, né, dessa nova iene. Meu Deus, será que essa iene vai vir para mudar alguma coisa e a gente vai perder os direitos, né? Mas a gente sabia que não era esse o caminho, por todo o movimento que a gente já percebia dentro do Ministério antes da Economia e da Gestão e Inovação. Né? A gente sabe que é um modelo não do serviço público, né? É um modelo de trabalho mundial, né? De flexibilidade. Então, veio para ficar. Agora, a gente precisa utilizar de uma maneira estratégica, né? Ao nosso favor, para a melhoria dos resultados organizacionais e contribuindo para a satisfação dos servidores. A gente precisa desses dois pilares. O PGD ele tem que convergir entre a satisfação do servidor, ele tem que estar feliz, mas também a instituição tem que estar tendo as entregas que ela espera, tá? E, gente, acreditem nas pessoas. Mostre o quanto elas são importantes para a instituição, que vocês vão colher os resultados. Pode parecer simples, né? Não é uma frase pronta, né? É algo que realmente eu creio, né? De quando a gente acredita no potencial das pessoas, né? Quando a gente olha para elas dentro da potencialidade delas, porque as pessoas são diferentes, cada um tem um potencial, cada uma da minha equipe tem uma característica, né? Tem o diferencial. E se a gente souber, né, deixar esse potencial aflorar, a gente vai conseguir, sim, colher os resultados que a gente espera, tá? Dalvinha? É isso? É isso. Tem uma pergunta aqui, mesmo sem modelo, os responsáveis pelo setor têm muito mais trabalho agora nas avaliações porque precisam padronizar. Acredito que precisamos todos de diretrizes para ter o norte de como avaliar. Então, Vanderlan, é isso que eu coloquei, assim, o norte é o quê? Vocês têm que ter clareza, cada uma das áreas, de qual é o objetivo, o que eu espero daquele servidor. E que eu espero com aquele plano de trabalho. Se aquilo que ele está demonstrando no relatório está atendendo ao que se espera daquele plano de trabalho, está ok. Né? Dentro da própria equipe aqui, a gente tem formas diferentes de escrever os seus relatórios. Da minha equipe, eu estou falando, né? Mas eu só faço um apontamento de uma alteração quando eu não estou conseguindo identificar aquela entrega. Agora, eu não preciso que todos escrevam do mesmo jeito. Eu preciso conseguir iniciar a entrega. E agora isso vai mudar mais ainda. Então, vocês vejam que o movimento do Ministério da Gestão e Inovação foi justamente o inverso disso, de não padronizar, né? Tanto que não tem mais, não vai ter mais tabela de atividade, gente. Então, vejam, não vai ter nem isso. Vai ter que ter uma combinação entre chefia e liderado sobre qual é o escopo do plano. Vejam, é um plano geral. Vai ter que ter o plano da unidade, né? Então, aquele setor vai dizer o que se espera, tem que estar vinculado à estratégia da organização. E aí vão ter as entregas que têm que ser mensais. Então, a lógica, ela é de desburocratização e não engessamento. O foco cada vez mais está se direcionando para a entrega e para o resultado. Então, a gente, enquanto gestão, todos nós, vamos ter que nos adaptar, né? E continuar discutindo sobre isso, né? De como fazer esse novo modelo de gestão, que não é no microgerenciamento, que eu falei, exatamente, foco em resultados. Não é no microgerenciamento, o foco vai ser no resultado. E entendo, né? Vamos ver lá na frente, depois a gente vai... Lá na frente a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas eu acho que vai acontecer de direcionar esses planos, uma vinculação nos objetivos estratégicos no futuro. De os sistemas exigirem que eles sejam vinculados ao PDI, ao projeto estratégico, né, de que se encaminhe para esse modelo.
porque já há um entendimento nesse sentido, mas eu acho que o sistema ainda não está todo redondo, e até porque é uma mudança muito grande, né, em termos de cultura de gestão, né, mas eu entendo que é isso. E isso, Maiara, né, as dificuldades, às vezes, as pessoas trouxeram muito de enquadramento daquilo que eu faço na tabela, mas hoje, pensando em hoje, né, da situação que a gente está, não se prendam à tabela e as atividades, elas são genéricas. O foco, gente, é a entrega. Né? As atividades são genéricas, por exemplo, acompanhamento, elaboração de documentos, acompanhamento de processos. É um mundo que cabe aí dentro de entregas. Né? É um mundo. Né? Então, é importante que a gente pense nisso. Né? Foco sempre na entrega, não é a minúcia, se tem a descrição exatamente da atividade que eu faço. Não é isso que vai fazer com que a gente consiga analisar o desempenho. Pode falar, Carol. Lá, assim, no início, né, as pessoas tinham a dimensão de que a entrega tinha que ser algo grande, né? E aí isso deixa a gente um pouco afastada também na hora de registrar as nossas entregas, porque existem vários tipos de entrega, né? A gente vai ter entregas que são realmente projetos, e dentro desses projetos tem outras entregas pequenas, pormenores, mas no nosso dia a dia, por exemplo, um atendimento é uma entrega. Como é que a gente registra esse atendimento, né? Eu costumo colocar quem eu atendi, costumo colocar que assunto eu tratei, o que eu sugeri para aquela pessoa, né? Ou que lei foi que eu falei, enfim, o fim, né? Daquele atendimento. Do mesmo jeito, responder um e-mail, ou elaborar o PDP, dentro do PDP o que é que eu preciso fazer, e tudo isso eu gero link, enfim, eu pinto e bordo dentro do relatório, né? Porque eu sempre parto do princípio, né, chefe, licença, mas eu sempre penso assim, o que a CGU falaria quando visse o meu relatório, né, que eu estava trabalhando ou que eu não estava trabalhando. Então, eu parto desse princípio, e aí isso me norteia bastante, assim, né, de perguntas que eles fariam, tipo, sim, você atendeu fulano de tal, mas que atendimento foi esse? Algo muito geral, assim, muito generalista, né, aí não, atendi fulano de tal para falar sobre, sei lá, licença capacitação, foi uma dúvida, peguei o link do site, coloquei e entreguei ao servidor. É trabalhoso? No início mas eu já me habituei a trabalhar, né? Então, assim, eu acho que faz parte de uma mudança realmente de pensamento, né? De partir agora sobre o ponto de vista de desempenho e não mais realmente do bater o ponto, da presença, né? Enfim, espero ter ajudado. Perfeito, Carol, perfeito. E é muito legal, né, trazer essa perspectiva de quem está fazendo as entregas, né, porque eu não estou, né, no PGD em função eu estou no PGD avaliando, né, gestionando, né, mas não fazendo o plano, né, então vocês obviamente que sentem muito mais isso, né, e a gente troca bastante, né, sobre essa experiência, até porque a gente possa propor as melhorias. E mesmo, gente, com toda essa necessidade, mudança de gestão e tal, o que eu quero deixar aqui também de mensagem para vocês? Nem todo mundo se adapta. Tá? Então, acho que isso é importante acalmar o coração e dizer, nem todo mundo se adapta. Eu digo tanto chefia quanto servidor, né? Então, é importante que vocês avaliem se o servidor ele está realmente conseguindo, né, se adaptar a esse modelo de trabalho, ou se de repente a questão de bater o ponto, né, do registro de frequência para ele é mais tranquilo, tá? Então, não é obrigatório, é um processo seletivo. Então, participe, a pessoa deve estar dentro do PGD quando realmente ela está conseguindo fazer as suas entregas sem prejuízo para a instituição, tá? Existe mais uma possibilidade, né? Além, com o PGD, para além do registro de frequência, tá? Então, queria trazer isso também para vocês. Já temos perguntas aqui. Magno já levantou a mãozinha. Magno, fica à vontade. Boa tarde. Eu perdi um bocado de parte da reunião, depois caiu aqui, reiniciou. Mas, parabéns, né? Sua explicação. Mas realmente é um tema que dá angústia, Hilda, assim. Por isso que os servidores entram em contato, porque tem servidor meu aqui que tem 5 anos, né?
Então, não talvez se esperasse mais, né, dar um pouco mais de velocidade no trâmite. A gente sabe que no meio do caminho existe problemas. Sempre existem, né? E aí são esses problemas que a gente tem que passar por cima, mas realmente tem uma demora. E gera uma angústia nos servidores. Eu vou dar um caso simples. Eu não sou engenheiro de segurança, mas eu tenho uma técnica em laboratório que engravidou. Eu pedi para ela sair do laboratório, disse, vá para tal laboratório, que você não tem reagente, que não tem reagente lá. Eu não sou técnico de segurança. Eu só tenho noção que aquilo dali é um reagente dentro de um laboratório e eu não posso deixar a servidora lá. Então, tem muita coisa que termina atrasando um pouco em decorrência dessa falta, né, de profissionais, mas eu vi em outras instituições engenheiros emprestados de outros locais, né, solicitaram para ter uma velocidade a mais disso. Eu acho que a gente tem que buscar soluções e fazer uma força-tarefa quando se tem um atraso no caminho. Né? Outra parte que eu não consegui pegar ontem, eu não sei se vai ser falado, e aí eu vou falar novamente, Adriano, né? E não é uma crítica, não, né? É um alento. Quando os campos, estávamos perdendo códigos de vagas pelos CIAs, mas ele ficava no IFAL, talvez não fosse sentido, mas nós começamos a perder para outros institutos. E eu sei que existe uma lei, mas está ficando complicado. Chegou o substituto, foi nomeado de geografia, mas eu fiz questão de não compartilhar com nenhum campus. Está 6 meses sem professor de geografia. E, se for necessário, a gente fica até o final do ano sem e não forma nenhuma turma por causa disso. Porque o campus não pode ser penalizado, os alunos não podem ser penalizados por isso. Existe, eu entendo a demanda do servidor, a demanda de saúde, mas existe algo primário, que é o acesso à educação, a todos, em diversos locais. Eu tenho um campus aqui que já tem 3 afastados, um para 4, e eu estou achando que vai ser 5 pelos CIAs, e desses não são nem para Alagoas, não tem nem para fora. Então, eu sei que essa discussão não pode ser discutida aqui, mas vocês têm essas discussões nos fóruns, né, de gestão de pessoas, né, em Brasília, no CONIF, outra que seja. Não dá para permanecer desse jeito. A gente não sentia quando nós tínhamos código de vaga para nomear, hoje nós não temos. Então, é importante essa minha... Eu falo isso sempre, chega a ser chato. Mas a gente tem que ser chato nisso, porque eu vejo meus alunos aqui, gente, são 6 meses sem a aula do professor. Não tem condições. E um trabalho sobre-humano da Pró-Reitoria de Ensino para conseguir um código de vaga, porque tira de uma pessoa com pouquíssimos códigos de vaga, vocês sabem do que eu estou falando, e às vezes tira de outro local também, e sai fazendo umas... Né? E isso tem atrapalhado o funcionamento dos campos, das instituições. Eu acredito que a regra deveria ser muito clara. Se outro servidor, o outro vai. Igual a remoção. Não tem condições de ir levar, porque a gente deixa os alunos sem aula. Se não faz essa substituição, sabe o que acontece? Eu fico com a turma inteira sem formar. 3 turmas. E aí, o prejuízo é gigante para a sociedade, é um investimento alto e é preciso rever, repensar e discutir muito. A gente não pode só ficar aí tá difícil, o rito é esse, beleza, e aceitar, não. Tem que começar a discutir. Perfeita colocação, Agnes. Jamais a gente pensaria que seria algo crítica, né, pessoal, né? Quem me dera se eu tivesse um poder de ação sobre essa questão, né, no sentido de alterar. A gente teve a oportunidade de conversar sobre isso na conversa com a DGP, aí em Batalha, né, sobre essa pauta, que é tão delicada. O que é possível, né, enquanto IFAL, de fazer,
e que a gente tem buscado fazer é nos espaços de discussão com o Ministério da Educação, não só o IFAL, como outros institutos, trazer essa problemática com algumas proposições de solução, como ter a possibilidade de contratar um professor substituto para esses casos, quando há uma remoção por saúde, entendendo o impacto para o estudante, que é a nossa razão fim da instituição, né? Hoje, nós não temos, para além disso, nenhuma outra alternativa que não a que a gente tem feito, que é, como não só docente, mas quando caso de técnico, de fazer a reposição quando vem um código de vaga. Só que vocês vêm acompanhando que a gente não tem recebido novos códigos de vaga. Estamos agora com a perspectiva, né, de já, dentro em breve, receber os códigos de vaga de docente, porque a portaria aumentou o nosso banco de professor equivalente, com uma perspectiva, né, então, de receber novos códigos. Então, estamos sendo consultados sobre a nossa condição, né, de provimento. E aí, sim, já está na lista, Magno, todas essas situações em que a gente ficou com a carência de docente para fazer o provimento com a chegada desses novos códigos. Porém, entendemos que essa não é, claro, vai solucionar, mas não é a melhor de todas as soluções, porque se a gente tivesse um substituto para esse código, né, para esse servidor que foi removido, a gente poderia estar utilizando esse código para outras demandas, porque não foi uma situação planejada. Mas hoje, no nosso poder de ação, é isso que a gente tem, né? Quando receber o código de vaga, a gente fazer o direcionamento para esses locais, como já tem o planejamento para esse caso que tu citou, e fazer a briga no bom sentido, né? A luta junto ao Ministério da Educação. Isso tem sido pauta do Fórum de Gestão de Pessoas constantemente, e foi dito que está sendo pensado sobre essa questão de substituto para esses casos. Então, assim, também nos angustia, né? Mesmo estando na área meio, a nossa razão institucional são os estudantes, né? Então, a gente trabalha para isso, né? Então, entendo completamente a tua angústia, mas realmente, quando a gente fala de uma questão legal, não é porque a gente está numa zona de conforto, né? Com a lei, está tudo certo. Eu e Márcia discutimos muito sobre isso, né? De que muitas vezes as questões legais a gente discorda de muita coisa, né? Mas a gente tem uma responsabilidade legal de cumprimento. Eu não tenho um poder de ação sobre algumas coisas que não estão previstas na lei, mas isso não quer dizer que eu estou confortável e que a gente não está buscando uma melhoria. E sei que tu compreende isso, né? A gente já discutiu sobre esse tema, mas também para trazer para todo mundo, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre isso, mas acho que é importante trazer nessa discussão mais ampla, e de que agora, Magno, eu acho que agora a gente ameniza, né? Agora com a vinda desses códigos, mas ainda entendo que não é a solução finalística para esse caso, que a gente poderia estar fazendo novas ofertas, atendendo outras demandas com esses códigos novos, né? Então, é isso. Ô, Adriana, esclarecendo, né, alguns pontos que aí o Magno falou, um deles é essa questão de afastar a gestante, né, do local insalubre. Sim, deve ser afastado, ela não deve ter nenhum prejuízo, né, em relação ao recebimento do adicional, tanto no período da gravidez como também da licença, né? Eu coloquei aí essa parte da nota técnica, ela está contida no guia de procedimento, né, no nosso site, essa informação. E aí é importante, sim, né? Se a servidora, ela trabalha no local insalubre, ela está gestante, né? Deve ser orientado, sim, mas aí se é um local insalubre, né? E a gente tem ciência ou tem essa dúvida, pode fazer a consulta à engenheira, porque aí vai ser uma prioridade. Não, eu entendo. O problema não é nem esse. Eu diagnostiquei que ali é insalubre. Ninguém recebe insalubridade aqui. Mas nós temos em relação a isso, né? Tem setores de saúde que trabalham diretamente. O grande problema é que, por exemplo, técnico laboratório aqui, que fez pedido há 5 anos. Eu estava aqui na chefia do departamento e assinei a documentação e nunca recebeu. Isso, né? A gente sabe de todo o... Então, isso deveria ter sido... O histórico, né, em relação adicional. E a minha crítica é o espaço temporal, que mesmo com todos os problemas e percalços que existem, que deveria ser solucionado. E aí, quando chega o engenheiro, os colegas vão falar com vocês. Mesmo se ela não tomar posse, nomeou,
porque eles estão angustiados. Não, mas é normal, isso a demanda, a gente não se incomoda, né? É extremamente normal isso daí. Agora, o grande problema é que deve ser feito uma força-tarefa, inclusive com auxílio de outros colegas. Às vezes essa servidora que chega, é nova no serviço público, até tomar conhecimento de como é que existe, chamar outros colegas, seja da universidade, tem engenheiros de segurança em tribunais, em outros locais, que podem também compor essa força-tarefa para que a gente possa, de alguma forma, pelo menos os casos mais críticos, e aí eu estou falando de algo que, né, eu estou dando um apontamento, não é a crítica pela crítica, porque assim, eu fico angustiado quando eu vejo um colega aqui que pediu há 5 anos, o menino, inclusive, teve câncer esses dias, né, a tireoide, e aí eu trabalho num local insalubre danado, vem um mundo de burocracia danada para fazer uma coisa e fica lá nesse espaço temporal, que eu acredito que é muito tempo. Independente. Assim, já existiu, né, essa possibilidade de uma comissão, foi feita uma comissão, a comissão não conseguiu, né, dar conta do trabalho, né, não conseguiu avançar, isso foi mesmo antes da gente ter uma engenheira, e foi aí que se conseguiu um código de vaga e uma engenheira, né, e a gente sabe, a demanda era extensa para ela, em nenhum momento ela parou, né, de trabalhar, veio a pandemia que aí prorrogou nesse período também de análise, mas aí, em nenhum momento, porque assim, após a visita dela, existe toda a parte burocrática de elaboração do laudo, de verificação de documentação, de elaboração de portaria, né, de solicitação de novas informações. Isso leva tempo. E aí, quando ela pediu informação e não tinha essa resposta naquela demanda, ela ia indo para o final da fila, né? Porque aí, o meu processo está parado, mas está faltando informação que eu pedi, você ainda não passou. Então, assim, do mesmo que você falou, ela angústia, né? Angustiava tanto a engenheira como a gente, porque a gente tentava o máximo diminuir essa demanda, e a gente já conseguiu solucionar, né? Assim, em grande maioria. Os que não, os processos, a maioria estão parados, é o quê? Que houve dúvida jurídica, né? Houve muita demanda em relação ao laboratório, porque não deixar claro a questão da exposição, né? E a gente abriu consulta de ver de que forma encaixava para que esse servidor faça jus a esse direito. Então, os processos mais simples, eles foram sendo despachados. Aqueles que ainda estão para ser analisados, ou é porque estava com pendência de documentação, ou é porque exigiu mais uma análise jurídica, né? Mas é isso. Mas enquanto essa sua angústia, ela é a angústia do reitor, da Adriana, né? da saúde do servidor, da engenheira, enquanto ela estava, e aí a nova também, né? Ela vai se deparar com essa nova demanda. Isso, daí obrigada, Magno, aí, pelos questionamentos, né? E a gente, sim, está buscando, né, com a equipe, dirimir todas as problemáticas. Já conseguimos, né, Hilda, minimizar muitas das questões, né? Mas ainda agora, acho que com a chegada realmente da nossa nova engenheira, a gente vai conseguir dar andamento nos processos. Gente, a gente vai dizer que a gente está aqui inteiramente à disposição, gente, para trocas, né, discussões. A gente certamente vai ter novos espaços de discussão, principalmente com a nova normativa. A gente vai começar todo o trabalho, já começamos, na realidade, de discussão sobre essa nova IN, né, das atualização da nossa normatização, mas saiba que sempre vai ser para facilitar ao máximo o processo e que a gente consiga cada vez mais visualizar os nossos resultados. Esperamos, então, né, que vocês consigam desenvolver todo o potencial de vocês na nossa instituição. Quero parabenizar mais uma vez a vocês pela função que vocês estão hoje, porque se foram escolhidos ou eleitos, né, é pela capacidade de vocês, pelo que vocês são, né, então que vocês tenham um trilhar aí na liderança muito produtivo, com um bom retorno, né, das equipes de vocês. Espero que essa formação realmente tenha ajudado, tá? É bem importante o feedback de vocês. A ideia era essa, né, de trazer um pouco mais a prática. Claro que a nossa área ela é uma área de muitas normas, de muitas regras, então não tem muito como a gente fugir, né, disso, mas a gente tentou trazer de uma maneira mais simples possível e mais leve. Eu reforço, gente. Carol vai botar, Carol, coloca aí o link da avaliação de hoje,
Mas, gente, tem ainda muitas pessoas para responderem à avaliação do primeiro dia. Vocês receberam por e-mail, nos ajudem. A gente teve mais de 100 pessoas no primeiro dia, né? Hoje a gente teve também quase 100. Hoje a gente ficou, eu acho que, numa média de 70 pessoas, né? Então, nos ajudem a elaborar isso, né? A melhorar. A gente entende que esse processo formativo ele é contínuo, né? Então, esse é um dos espaços que a gente criou, né, Carol? Mas a gente vai ter outros momentos, né, com vocês, e quanto mais vocês trouxerem a opinião de vocês, mais vai nos ajudar, tá? Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos que estiveram, todas e todos que estiveram aqui conosco nesses 2 dias, e em especial também a minha equipe maravilhosa, top, né, que leva com muita seriedade, com muito carinho, com muita humanização, todo esse trabalho de fazer gestão com pessoas, porque realmente a gente faz com as pessoas, tá bom? Então, gratidão. Se alguém quiser colocar alguma coisa, um comentário, uma sugestão, esse espaço está aberto, né? Fiquem à vontade, né? É um prazer até ouvir vocês, né? Se vocês quiserem fazer alguma colocação. É isso, então? Então, tá bom. Adriana, só reforçando, né, que é um momento que a gente cria realmente para estar próximo de vocês, como a Adriana já falou, né, para só reafirmar, né, a nossa função aí ao lado de vocês, de estar sempre disponível, né, nos aperreios, nos perre, né, como diz o... né, e reforçar dizendo que a gente vai continuar aqui também disponível. Se alguém, por algum motivo, não se sentiu acolhido, por favor, nos procure. Nos procure, que a gente senta, a gente conversa, a gente ouve, porque a gente não consegue também. Tem demandas que a gente não vai conseguir enxergar se não chegar para a gente, né? Então, é sobre isso. Um abraço, viu, para vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. Tem mais. Obrigada, de verdade. Gratidão. Boa noite, boa tarde. Obrigada. Boa tarde.